Se você está com dificuldades na hora de identificar forças aplicadas sobre um corpo em exercícios de dinâmica, essa aula então foi feita para você. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta é a segunda aula sobre forças aqui no canal. Se por acaso você perdeu a primeira aula, eu vou deixar um card aqui em cima no vídeo. Na primeira aula, definimos força, vimos o que é uma força de contato e uma força de campo, e também falamos que as forças que mais vão aparecer aqui nas aulas de dinâmica são a força peso, a força normal, força de tração, força de atrito e força elástica. E falei um pouquinho sobre cada uma, lembrando que vamos aprofundá-las aqui nas próximas aulas. Também vimos como se calcula a força resultante, que é a somatória vetorial das forças. Agora, nessa aula de hoje, vamos fazer 7 exercícios aí que vão englobar esses tipos de força que vimos. E também algumas características da grandeza física chamada força. Vamos aqui ao primeiro exercício. Olha só, as grandezas físicas escalares são expressas apenas pelo seu valor numérico e unidade de medida. As grandezas físicas vetoriais, além do valor numérico e unidade de medida, para serem expressas necessitam de direção e sentido. Com base nisso, assinale a opção que corresponde a uma grandeza física de natureza vetorial. Pessoal, como a gente já viu, grandezas vetoriais, então tem que ter módulo, que é o tamanho, direção, que é a reta, né? No caso aí vertical, horizontal, uma certa diagonal, por aí vai. E o sentido, né? Para onde aponta, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste, e por aí vai. E grandezas escalares são aquelas que apenas o valor numérico e a unidade de medida já é suficiente para explicá-las. Por exemplo, a massa. Se eu falar que uma pessoa tem 70 kg, eu não preciso dar mais nenhuma informação. Então é uma grandeza escalar, certo? Então não é a massa. A energia. Se eu falar lá que tem tantos joules de energia, 100 joules de energia, não preciso também de mais características. Já é suficiente, então é escalar. Temperatura, mesma coisa. Se eu falar que a temperatura aqui da sala é de 27 graus Celsius, acabou. Não preciso fornecer mais nenhuma informação. A explicação já foi dada. Agora, a força, como a gente já comentou, ela não pode ser explicada apenas com o valor numérico. Eu preciso de uma direção e de um sentido. Por exemplo, é diferente eu empurrar uma mesa com 10 newtons para a esquerda e empurrar essa mesma mesa com 10 newtons para a direita. Eu vou ter resultados diferentes. Então, eu sempre tenho que verificar que a força tem módulo, direção e sentido. Portanto, uma grandeza vetorial. E a gente representa ela por uma seta, que a gente chama de vetor. Então, a resposta correta aqui é a letra D de dado, força. Essa já era tranquilo, porque a gente está estudando forças, né? Mas era só para vocês relembrarem aí o que é uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Por isso que eu coloquei esse exercício aí bem simples. Vamos para a segunda questão. Olha só. Questão 2, da UERJ. A imagem abaixo ilustra uma bola de ferro após ser disparada por um canhão antigo. Aí tem a bola aqui que foi disparada. Desprezando-se a resistência do ar, ou seja, não tem força de resistência do ar, o esquema que melhor representa as forças que atuam sobre a bola de ferro é... Pessoal, vamos lá. Para ter força normal, tem que ter contato com alguma superfície. Aqui não tem, né? Tem nenhuma superfície aqui encostada na bola, depois que ela foi atirada. Então não tem normal. Como não tem nenhuma corda aqui puxando a bola, não tem nenhum fio, nada puxando ela, então não tem tração. Como não tem nenhum elástico, que no caso está empurrando ela, puxando ela, também não tem força elástica. E como não está em contato com nenhuma superfície, também não tem atrito. Então, o que vai ter aqui? Apenas a força peso, já que está sendo desprezado aí a resistência do ar. E a força peso, a gente sempre marca ela apontando para baixo. Por quê? Porque a Terra está atraindo todos os corpos. Só não vai ter força peso se a gente tiver um corpo aí muito distante de tudo. Muito distante de qualquer planeta, qualquer astro, por aí vai. Certo? Do contrário, sempre vai ter força-peso. Então aqui na Terra, sempre que você tiver que marcar as forças sobre um corpo, o peso com certeza vai estar lá. E você sempre marca ele apontando para baixo. Certo? Para o centro da Terra. Que a Terra está atraindo todos
os corpos aí. No caso, os corpos também atraem a Terra, por ação e reação, mas aqui a gente está marcando a força na bola. Então, a única força aqui presente na bola, depois que ela foi disparada, atenção, depois que ela foi disparada, é a força-peso. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Vamos para a terceira questão. A figura abaixo mostra um garoto balançando numa corda, passando pelo ponto A no sentido anti-horário. Certo? Ele está vindo assim, certo? Fazendo esse movimento. Sentido anti-horário. Um observador parado no solo observa o garoto e supõe existir 4 forças atuando sobre ele, nesse momento. Olha só, do ponto de vista desse observador, quais das forças abaixo estão de fato atuando sobre o garoto na posição A? Pessoal, a gente tem que olhar as forças sobre o garoto, então cuidado com isso. Primeiro, a força vertical para baixo exercida pela Terra. Pessoal, perfeito, sempre o peso vai estar agindo. E o peso é sempre para baixo, certo? Então, tem peso aqui. Então, peso sempre ponto para baixo. A gente coloca aqui a letra P para representar. E eu coloco a setinha em cima da letra P. Por quê? Porque é um vetor a força. Lembra que vetores a gente coloca uma setinha aqui em cima. A segunda. Então, a primeira aqui, correto, né? Isso aqui é verdadeiro. A segunda, uma força apontando de A para O, exercida pela corda. Pessoal, se tem corda esticada, tem tração. Certo? Então, esse moleque aí, ele está sendo puxado pela corda. E como que eu marco a força de tração? Sempre na mesma direção da corda e saindo do corpo. Porque você só pode puxar um corpo com a corda. Você não pode empurrar o corpo com a corda. Então, a gente tem força de tração aqui, ó. Sempre na mesma direção da corda. Eu gosto de colocar até em cima da corda para ficar mais fácil de marcar. Aí eu coloco um T aqui para diferenciar do peso. Então, a segunda também é verdadeira. Existe essa força, que é a força de tração. A terceira, uma força na direção do movimento do garoto, exercida pela velocidade. Pessoal, não existe isso, força exercida pela velocidade. Então, não tem essa força aí. Certo? Então, é falso a terceira. A 4. Uma força apontando de O para A, exercida pelo garoto. Pessoal, a gente não está analisando aqui a reação da força de tração, né? Que seria uma outra tração aqui, ó. Que estaria apontando no sentido oposto. Certo? A gente não está fazendo isso, porque a gente está analisando quem? O garoto. Estou analisando as forças sobre ele. Então, não tem essa força de reação sobre ele. Sempre ação e reação estão em corpos diferentes. Então, aqui é falso. Então, as únicas corretas aí é a 1 e a 2, que no caso é a força peso e a força de tração. Então, a resposta correta aí seria a letra D. Somente 1 e 2 estão corretos. Certo? Vamos para a próxima. Questão 4. Para evitar que seus pais, que já são idosos, não sofram acidentes no piso escorregadio no quintal da casa, Sandra contratou uma pessoa para fazer ranhuras na superfície desse piso. Atitude ecoprática que não gera entulho, pois torna desnecessária a troca do piso. O fato de o piso com ranhuras evitar que as pessoas escorreguem está ligado ao conceito físico de... Pessoal, vamos pensar. O que vai dificultar o movimento? Ou seja, dificultar que uma pessoa escorregue? O atrito, que é sempre aquela força que é contrária ao movimento ou tendência de movimento. Se algo tenta se mover, também surge o atrito, mesmo que não se mova. E o atrito sempre é contrário. Se você tem superfícies muito lisas, o que acontece? Você tem um atrito pequeno, né? Porque vão escorregar com muita facilidade os corpos. Agora, se eu tenho uma superfície onde ele seja mais áspera, com ranhuras aqui, como nesse exercício, vai ter mais dificuldade para uma superfície esfregar sobre a outra. Certo? Escorregar, perdão. Então vai ter mais dificuldade para uma superfície escorregar sobre a outra. Então o atrito fica o quê? Maior com essas ranhuras. E com o atrito maior fica mais difícil desses idosos aí se acidentarem. Então a resposta correta é a letra A, que é a força de atrito. Vamos lá, pessoal. Questão 5. O peso de um corpo depende basicamente da sua massa e da aceleração da gravidade em um local. A tirinha a seguir mostra que Garfield está tentando utilizar seus conhecimentos de física para enganar o seu amigo. Vamos lá, vamos ler a tirinha.
Você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, aonde você vai? Em um planeta cuja gravidade seja menor. Aí depois pergunta aqui, de acordo com os princípios da mecânica, se o Garfield for para esse planeta... Pessoal, vamos entender. A massa, que está relacionada com a quantidade de matéria de um corpo, ela vai ser igual em qualquer lugar. Se você for para a Lua, vai ser igual. Se você for para Júpiter, vai ser igual. Em Marte, vai ser igual. Em Saturno, vai ser igual. Então a massa não vai mudar. Porém, a gravidade depende aí, por exemplo, do planeta. A gravidade de Júpiter é diferente da gravidade da Terra. Então, se você estiver em Júpiter, a gravidade é outra. Consequentemente, o peso vai ser outro. Por quê? Porque o peso é o produto da massa pela gravidade, como fala aqui no próprio enunciado, certo? Porém, pessoal, no dia a dia a gente acaba usando de forma errada esses conceitos. A pessoa vai lá na balança e fala que é o seu peso, mas na realidade está medindo o quê? Sua massa, e não o peso. O peso é uma força, é uma grandeza vetorial, que é medida em Newton. Agora a massa é medida em quilograma. Então, o que ele quis falar aqui? Que se ele for para outro planeta, ele vai perder peso. Na realidade, vai mesmo, vai ficar com peso menor, já que a gravidade daquele lugar que ele está pensando em ir é menor. Certo? Porém, a massa dele não vai mudar. Então, ele usou aqui o quê? Essa ideia que nós temos aí no dia a dia de forma errada de peso e massa. Certo? Já que o dono dele aqui falou perder peso, mas se referindo à massa. No caso aí, ele estava pensando em massa, mas falou peso porque acabamos falando errado no dia a dia. Então, olha só, a resposta correta aí é a letra C. Olha só, ele não vai ficar mais magro, porque sua massa não depende do local. Certo? Então não vai mudar se ele mudar de local. Ele teria que fazer um regime mesmo, fazer exercício, por aí vai, né? Vamos para a questão 6. Antes de empurrar uma estante apoiada em uma superfície plana de uma sala, uma pessoa decide retirar os livros do seu interior. Dessa maneira, a força que irá reduzir juntamente com o atrito durante o deslocamento do móvel é conhecida como força... Pessoal, outra força de contato aí é a força normal. Se você tira os livros da estante, ela não vai empurrar com tanta força o chão. Consequentemente, o chão não vai empurrar ela para cima, e no caso, com a mesma força. Certo? A força normal é sempre aquela força que é feita de uma superfície em outra. Certo? Uma superfície num corpo. Sempre tentando empurrá-lo. E ela é força normal por quê? Porque ela tem que fazer 90 graus com essa superfície. Certo? Por isso que a gente chama de força normal. Lembra lá da matemática. Reta normal faz 90 graus. Então, força normal faz 90 graus. Com quem? Com a superfície de apoio. Certo? Então, tirando os livros, a estante vai empurrar o chão com a força menor. Consequentemente, o chão empurra ela com a força menor também. Certo? Essa força de compressão aí vai ser menor. Então, a resposta correta aí é a normal. Lembrando que teremos muito aí nas próximas aulas a força normal. Inclusive uma aula só sobre ela. Certo? Mas ela vai aparecer em toda a dinâmica. Questão 7, a última questão aí da aula. Um patinador desce uma rampa com formato de arco de circunferência, conforme a seguir ilustrado. A força normal que atua sobre o patinador, quando ele passa pela posição P, é mais bem representada pelo vetor. Pessoal, vamos lá. Força normal, sempre uma força que uma superfície faz no corpo. E ela sempre tem que ter 90 graus com essa superfície, empurrando o corpo. Então, quando o corpo passar aí pela posição, no caso o patinador, passar pela posição P, o que vai acontecer? Ele vai ser empurrado pela superfície e essa força normal tem que fazer 90 graus com ela. Certo? Então, aqui seria, no caso, mais próximo da letra C. Certo? Pessoal, uma coisa importante. Muita gente acha que a normal é sempre para cima. Toma cuidado com isso. A normal é sempre fazendo 90 graus com a superfície de contato. Se a superfície de contato está na horizontal, tudo bem, vai fazer para cima. Mas se não tiver, tem que olhar aí como que vai fazer 90 graus essa normal. E outra coisa importante, a normal não vai ser sempre contrária ao peso. Vai ser contrária ao peso quando ela for para cima, igual a gente falou. Do contrário, não, né? O peso a gente aponta sempre para baixo. A normal não é sempre para cima, não. O normal sempre tem que fazer 90 graus com a superfície.
Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!